Salve, galera! Aqui quem fala é o Crick MC do grupo de rap Comunidade Carcerária. Essa é a 27ª edição do podcast Talentos Aprisionados, programa semanal que trará as minhas memórias de dentro e fora da grade. Eu estava um pouco adiantando, mas eu acho que tem detalhes ainda da vida dentro do Carandiru que falta contar. Um período que eu passei lá, um período que eu entrei para a cultura e também do esporte, que fez muita força na minha vida, mudança na minha vida, porque o esporte é tudo também. E o futebol era uma das coisas muito fortes dentro do Carandiru, né? O Carandiru existia lá desde a FIFA, Federação Interna de Futebol Amador, as ligas dos pavilhões, né? Tinha aquelas ligas que era federada à federação. Aliás, a própria FIFA do Carandiru era afiliada à Federação Paulista de Futebol. Quer dizer, os cursos e todos os cursos de arbitragem que eu fiz lá dentro e outros companheiros fizeram lá dentro, e nós fizemos e recebemos diploma pela Federação Paulista de Futebol. Mas o futebol lá dentro era interessante. Era uma modalidade muito forte. Por exemplo, uma Copa do Mundo todos os dias, quando tinha a liberdade, né? Porque muitas vezes quando tinha tranca, de vez em quando tinha visita, de vez em quando tinha algo que impedia, mas praticamente vivia bastante o futebol, porque o campo era uma maneira muito forte de dar liberdade ao preso, né? E ele poder pensar um pouquinho mais do que ficar só trancado. Então o campo ele era uma das maneiras muito fortes da gente viver. E o futebol era assim. Eu, a partir do momento que aprendi a ler e escrever, eu queria estar mais dentro da minha redoma de aprender a ler e escrever, mas nunca deixei de praticar meu esporte. Eu levantava de manhã cedo, corria lá umas 40, 50 voltas no campo, que o campo do 8 era muito grande, dava volta nele, muitas voltas nele. Quando tinha jogo nosso, que era jogo interessante, eu não fazia esse tipo de física de manhã, para não gastar muito. Mas quando o jogo era no dia seguinte, ou daqui a um tempo, eu fazia direto. Aí eu, muitas vezes, estava ali apitando o jogo, muitas vezes estava bandeirando um jogo, né? E era complicado ser juiz de futebol dentro do presídio. Era complicado ser bandeirinha dentro do presídio. Tinha que ser mesmo, como se diz na gíria do local, crime. Não que matava, que roubava. O crime quer dizer uma pessoa firmeza, uma pessoa de responsa, um senhor cidadão honrado, né, no local, na cultura local. Então não era qualquer um que podia pitar um jogo, não era qualquer um que podia realmente bandeirar um jogo. E o futebol se resumia assim, tinha muitos times no pavilhão 8, tinha um pavilhão maior, onde acontecia as copas, onde acontecia os jogos da rua, onde tinha um campo maior, onde era o comando geral do futebol, praticamente, né, saía do pavilhão 8. Assim que a FIFA era também no pavilhão 6, a sala da FIFA era no pavilhão 6, mas partia tudo mesmo do pavilhão 8. O que acontecia? Ali no pavilhão 8 tinha Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte e outros times, né, da Zona Norte, outros times da Zona Sul com nomes, né? Se eu for citar, era bastante nomes de time, né? Então não dá para citar tudo. E o que acontece é que nessa jogada de ter os times dentro dos pavilhões, também tinha aquela de sair interpavilhões, né? O jogo entre pavilhão 9 tinha vários times, também tinha Zona Norte, tinha vários nomes de time que, para lembrar agora, só na minha memória mesmo, muito time tinha lá. Mas eu me lembro que eu joguei muito tempo na Zona Sul. Acho que foi um dos times que eu mais joguei, foi na Zona Sul. Não tinha pretensão de jogar em outros, mas fundamos lá o Bexiga, uma época lá também. O Bexiga não foi por muito tempo longe, não, mas o Zona Sul era um time que vivia ganhando tudo, e ganhava tudo. Quando não era campeão ou vice. Então, era um time bom. É um time que era a base da seleção. Como falar a base da seleção? Tinha muitos times bons no pavilhão 9, jogador ótimo. Jogador no 2, no 7.
Lá tinha aquela de comprar o jogador, fazer contrato com o jogador. O cara chegava lá no pavilhão 2, era conhecido como um atleta bom, já ia ser comprado por um time. Não importa o pavilhão que ele morasse. Ou eu vou pro 5, então, mas você pode andar no pavilhão 8, você joga bem, eu vou te pôr no meu time lá na Zona Sul. E Zona Sul era um misto de jogadores de diversos pavilhões. É uma seleção praticamente, né? Então era difícil ganhar do Zona Sul, assim como a Zona Leste fazia, a Zona Oeste fazia, e outros times fazia também, a Zona Norte, né? Fazia também contratação de jogador. Então o futebol era muito forte lá dentro. Era uma guerra constante. Havia as grandes apostas. As apostas eram muito fortes, os times se matavam por as apostas. Não era fácil, não. Por isso que eu falo que tinha que ser um bom bandeirinha, um ótimo pessoa. E o futebol transcorria da seguinte forma. Quando tinha o campeonato geral, tipo Brasileirão, né? E vinha time escalado lá do 9, do 7, do 5, do 4, né? Pro 8. Era o campo maior. E quando tinha campeonato em torneios pequenos nos pavilhões, muitas vezes tinha algum time de outros pavilhões convidado também a participar de torneios, né? E nessa daí tinha sempre o técnico da seleção para selecionar os escolhidos para a seleção, porque muitas vezes eram os mesmos, né? Aquelas figurinhas carimbadas, que já estava tirando um montão de ano e que é difícil você tirar eles da seleção. Eu, por exemplo, era difícil me tirar da seleção, né? Era difícil tirar uns conhecidos da seleção. E a maioria era novo ainda naquela época, não queria jogar, né? Estava na ponta do casco, estava num momento bom da minha saúde, da minha vida, estou ainda, mas aquele é um momento bom, me recuperar de todas as pancadas, de muitas coisas. Então, eu queria sempre estar jogando, e muitos queriam também, então tinha muito jogador bom. Aí aparecia de um time lá, uma pessoa ótima, exemplar lá, aí a gente estava sempre arrumando um jeito dele estar na seleção. E na seleção, se ele fosse realmente bom, ia ganhar o lugar. Muitas vezes por medo de entrar no lugar de um cara bandido e a pessoa não jogava nada, né? Mas era bom. Então a gente tinha que ter aquele lado até psicológico para ajudar essa pessoa a jogar bola e mostrar que não tem nada a ver. O cara perdeu o lugar porque não está jogando tanto quanto. É o futebol. Futebol, o crime era o crime. E acontecia muito disso daí, muito de ideia. E o futebol transcorria normalmente, mas muitas vezes acabava lá em cima no pavilhão, e quando acabava lá em cima no pavilhão, era um pandemônio de faca para resolver a questão que tinha que ficar lá no campo. Eu sempre ganhava os debates, porque sempre quando chegava na hora do debate eu falava, mano, essas ideias de futebol tem que ficar lá no campo, né? Não se deve se matar por causa de futebol, e tinha que ficar no campo, quem trouxe aqui para cima vai se lascar. E aí pronto, já começava a tremer, e você já falava, é o mesmo, e vamos parar com isso, e já era, até que acabava. Mas muitas vezes era difícil, acabar uma confusão, um cara que achava que não estava certo, ou sei lá o quê. Então tinha que ter o maior respeito para jogar um futebol, jogar na seleção, para jogar num time bom. Tinha que saber, porque a treta era grande mesmo. Na rua, muitas vezes as tretas são fortes, imagina a cabeça de só criminoso jogando bola, e também alguns que não tem nada a ver, mas que é bom de bola, e que muitas vezes o cara é criminoso, é bandido, não joga merda nenhuma e quer entrar num confronto com aquele que é bom. E a gente tem que estar lá para intermediar até esse tipo de situação. Eu vivi um bom tempo num pavilhão intermediando confusão. Parecia que eu já não queria mais confusão, não queria mais conflito. Eu precisava achar um caminho. E o futebol era um caminho. E eu sentei numa mesa dentro do espaço cultural, era o setor cultural que a gente tinha lá, né? E nesse setor cultural que fazia as pequenas coisas, eu comecei a ler, escrever e participar menos de ações, de apitar jogo, de bandeirar jogo, de estar em debate. Então foi um momento marcante na vida que eu
aprendi, que queria aprender um pouco mais, saber um pouco mais o que essa mente humana faz para que viva uma vida assim, e entre nós se matar, entre nós ter um rancor terrível, quando o inimigo às vezes está do lado de lá, mas é uma coisa terrível. Então eu comecei a estudar um pouco mais, queria parar um pouco de estar aparecendo ao público, o público local. Então reservei um bom tempo, só saía para o campo na hora que o time estava lá pronto, ou só ia para alguma atividade, que fosse curso, que fosse algum... E as coisas no pavilhão 8 estavam prestes a começar a acontecer. Assim chegamos ao final do podcast Talentos Aprisionados. Todas as nossas edições estarão disponíveis nos canais Desobediência Sonora, Facebook, Migrafy, Megafone, YouTube, Instagram, Spotify e aplicativo de podcast. Mais informação no desobedienciasonora.milharal.org. Terça-feira da semana que vem estaremos aqui de volta. É nóis!